Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Gratidão. Tantas carinhas, tem umas carinhas novas, carinhas já conhecidas. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Alguns viajando, né? Feriado o pessoal aproveita. Mas os sábios, não estou dizendo que eles não são sábios, mas os mais sábios estão aqui. Glória a Deus por isso. Tá bom? Vamos começar então. Sandro, por gentileza, o título da mensagem é: Na igreja todos são relevantes. André, pode sentar. Na igreja, todos são relevantes. O texto é João 6, do 1 ao 13, por gentileza. Vou ver se eu consigo enxergar ali para ficar de frente. Depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Filipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva. Era época de abril, né? Páscoa deles lá, então era época de abril, era verão ali, primavera. Naquele lugar, assim os homens se assentaram. E eram quase 5.000 pessoas. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim eles fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Glória a Deus. Então aqui, querido, esse texto maravilhoso, esplendoroso, ele tem um contexto que é o seguinte: tinha uma multidão ali que estava faminta, né? Era uma multidão porque muitos estavam realmente seguindo Jesus, porque ele estava curando, então as pessoas vinham por causa do milagre, mas também tinha o fato que era Páscoa. E Jerusalém ficava cheia nessa época. Então, estava cheia, então, muito além do que realmente era normal. Então, estava cheia, tinha uma multidão lá. Mas o que chama atenção aqui, que os discípulos, se vocês perceberam ali no texto, os discípulos estavam focados na escassez, né? Jesus perguntou para Filipe o que iam de fazer ali. E Filipe fala, mas nós não temos, nem 200 denários daria para comprar pão para toda essa gente. Olha como, às vezes, isso traz uma realidade para nós, né? Nós podemos estar ali do lado, como nós temos Jesus dentro de nós podemos ter toda a suficiência dentro de nós e estarmos olhando para a escassez, porque está faltando, sendo que nós temos quem pode nos dar, já nos deu, na verdade, todas as coisas dentro de nós, habitando conosco. E muitas vezes a gente faz isso, né? Não foi diferente com os discípulos que caminhavam tete a tete ali com Jesus. Eles olharam para a escassez, não olhou com fé para a capacidade de Cristo Jesus. E tinha também, então, além da multidão faminta, os discípulos focados na escassez, tinha ali também um menino improvável, sem status. A Bíblia não conta nem o nome desse menino, nenhuma das versões, nem nada que eu pesquisei para fazer essa ministração, traz o nome desse menino. Então, uma incógnita, um anônimo. Né? Mas olha que interessante, o milagre, queridos, não começou com Jesus. O milagre não começou com Jesus. O milagre começou quando esse menino dispôs os 5 pães e os 2 peixinhos. Aleluia! Olha que interessante. Né? Então, ele cooperou
para o todo. Né? A disposição dele cooperou para o milagre. Isso dentro da igreja, nós podemos perceber quando olhamos para o problema e esquecemos de olhar para quem Deus já colocou ao nosso lado. Às vezes, querido, muitas vezes a solução está do nosso lado. Então, o primeiro ponto já. Não despreze quem está ao seu lado. Deus pode usar o improvável. Isso serve para pessoas, funções, serviços. João 6,9 fala, está aqui um menino. Eu estava até contando ontem, num momento que nós estávamos com os amados ali, o meu testemunho do grupo de mulheres, quando eu assumi o grupo de mulheres na aba. Eu tinha recém-convertido, já estava servindo ali no grupo de serviço, porque a aba acumula funções, né? Você não pensa que você vai trabalhar na EBI, você vai ficar só na EBI. Claro, se você quiser, você fica. Mas você tem oportunidade de fazer muito mais. Então, na época, eu estava na EBI, cuidando de criancinha, estava no grupo de serviço, né? E não liderava ninguém, né? Ainda nada, nem tinha condições. E eu estava separada do meu esposo, que o nosso casamento foi restaurado para a honra e glória do Senhor, né? Então, nós estávamos separados e eu fui convidada pelo pastor Pio, na época, a ser líder de mulheres. E eu olhei para ele, assim, com a maior petulância do mundo, assim, e falei assim, olha, ele falou assim, Deus está me falando que você está te convidando para ser líder de mulheres. Né? É uma oportunidade, uma sugestão. Aí eu olhei para ele e falei assim, olha, Deus deve estar muito enganado. Por que eu falei isso? Porque eu olhei para a minha circunstância naquele momento. Eu estava arrebentada emocionalmente, estava realmente dilacerado, o coração dilacerado, uma vida totalmente ainda não estava bem, estava começando com Jesus, né? Não estava alinhado ainda, todo dentro do certinho ali, ordenando os passos. E aí o que acontece? Ele vem e me fala isso, eu falei, como que eu vou cuidar das pessoas se eu ainda não estou nem preparada? Eu me achava isso, né? Porque eu estava confiando em quê? Na minha capacidade. Né? Aí ele falou assim, fale com a tua líder, fale com a tua líder. E saiu, o jeito calmo dele, ele bateu nas minhas costas e falou assim, vai conversar com a tua líder, vai conversar com a Reni. E eu fui falar com ela. Era um dia de convivência, estava todos os grupos que existiam na época juntos ali. E aí eu fui falar com a Reni e falei, Reni, olha o que o Pio falou para aí, contei para ela. E ela pegou e falou assim, é isso mesmo. É de Deus, não sei o quê. Eu falei, Reni, mas olha como é que está a minha vida, como é que eu vou cuidar de mulheres, aquela choradeira, né, olhando para o meu umbigo. Daí ela falou assim, vai, que você vai parar de olhar para o teu umbigo. E é bem isso, né? E eu fui, queridos. Eu não vou contar todo o detalhe aqui, cada dia que eu ministrar, eu conto um pedacinho para vocês. Mas eu fui, tive 18 mulheres que ficaram ali sob a minha tutela durante 2 anos e meio, sabe? E foi uma bênção, como eu cresci. Porque é claro que eu tive que aprender mais, fui buscar mais na palavra, fui estudar mais, né? Eu tinha que ter o que dar para essas mulheres. E realmente eu parei de olhar para o meu umbigo. E Deus foi ordenando todas as coisas. Eu nem sabia, Deus já estava trabalhando no meu marido, e depois restaurou. Né? E foi uma choradeira para deixar o grupo de mulheres, porque daí eu fui assumir outro grupo de casais, mas enfim, essa é outra história. Então, só para vocês verem como Deus usa o improvável. Eu era, naquele momento, queridos, totalmente improvável, totalmente. Se olhasse para a minha circunstância, eu mesmo não me via capaz de liderar um grupo de mulheres. E foi uma bênção, foi o segundo grupo de mulheres da Comunhão Cristã Aba de Curitiba. Uma bênção, foi maravilhoso mesmo. Então, para o ponto 1, né, não despreze quem está do seu lado. Verdades importantes aqui. Era um menino, então ele era sem autoridade, ele não tinha autoridade, ele não tinha voz. Era um menino. Não era discípulo, não era líder. Estava ali, no meio, quase invisível. E às vezes a resposta de Deus, queridos, é isso que a gente precisa estar ligado. Às vezes uma conversa, né? Uma conversa, Deus pode estar falando com você. Até no ambiente de trabalho, não precisa, eu estou falando de igreja, mas até no ambiente de trabalho. Né? Não vem do púlpito. Às vezes a resposta de Deus não vem do púlpito, não vem do mais experiente, não vem do mais capacitado, vem de quem está ao nosso lado. Silencioso muitas vezes.
Então, queridos, não despreze quem Deus colocou ao seu lado. Não despreze. Colocou perto de você. Comece a perceber e enxergue. Enxergue aqui é com os olhos espirituais mesmo. Vai muito além de você ver com os teus olhos físicos. Enxergue. Deus usou esse menino, mas alguém precisou enxergá-lo, né? No caso ali foi Filipe. Filipe enxergou esse menino. Então, quem você tem desprezado? Ou quem você tem menosprezado? Quem você tem julgado pequeno demais, sem relevância? Quem você tem ignorado porque não tem aparência de ser usado por Deus? Quem você tem ignorado? Não olhe para a aparência, queridos. Não olhe só para uma pessoa que está em cima de um púlpito. Olhe para o teu irmão do teu lado. Ele tem Deus tanto quanto você. Hoje a Rose falou isso, muito bem colocado aqui. Né? Sabe? Olhe para quem no grupo familiar, olhe para o teu irmão. Leve em conta o que ele fala. Leve em conta o que o teu líder fala. Leve em conta o que o teu irmão ali do teu lado fala. Às vezes vem uma palavra de Deus de uma pessoa que a gente não tem muito contato e a gente tem a tendência de, não é líder, não é, então eu não vou considerar. E Deus pode sim estar falando com essa pessoa. Pode e faz, porque Deus é isso, Deus é assim. Ele usa o improvável. Né? Então não despreze isso. Nós temos até um testemunho, isso é bem falado na Comunhão Cristã Aba de Curitiba, quando nós estávamos lá, um desembargador estava com uma situação muito difícil com a filha. E ele, amigo do Pio, aquela coisa arada toda, lá tem muito político, né? Graças a Deus, políticos sérios ali dentro. E ele veio falou com o pastor presidente lá que ele queria ir para um grupo familiar. Aceitou ir para um grupo familiar. Aí ele foi para um grupo familiar. E ele, desembargador, queridos. O que aconteceu? Ele foi parar num grupo de quem? De um homenzinho, desculpe o homenzinho aqui, mas é para deixar bem frisado mesmo. Simples, simples, simples. Um líder de grupo familiar que até errado falava. Sabe aquelas pessoas que falam errado, come o S e tal, né? Sabe? Colocou ele. E ele ficou indignado. Olha o orgulho. Né? Ele ficou indignado. Terminou a reunião lá, no primeiro dia de grupo, ele foi falar com a pessoa que pôs ele no grupo lá. E aí a pessoa falou para ele assim, olha, meu irmão, explicou para ele um pouquinho do fluxo da autoridade, rapidamente ele falou assim, prossiga, 3 meses. Se você não gostar, em 3 meses eu mudo você de grupo. E ele, por obediência, pegou e foi nesse grupo. E foi meio amarrado, mas acabou indo. E ele tinha uma filha que estava acamada já há bastante tempo. Já tinha dinheiro, já tinha ido para os Estados Unidos, já tinha ido para um monte de lugar e não achava a solução para aquela menina, aquela jovem. Aí, uma noite de grupo familiar, ele lá no grupo familiar, todo mundo colocando os momentos de oração ali, né, uma bênção ali, declarando sobre a situação. Ele falou, sabe de uma coisa? Abriu o coração. Ele pegou e falou, olha, eu tenho uma situação assim, 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 e eu gostaria que orassem pela minha filha. Aí o pastor, o líder do grupo familiar dele, humildezinho, falando errado, fez a oração mais simples do mundo. Orou com ele. Ele mesmo testemunhou isso que nós estamos contando para vocês hoje, porque serve de testemunho. Ele mesmo contou isso de púlpito lá na aba. Ele falou que o líder era simples, ele tinha preconceito com esse líder, o líder falava errado. E o líder fez uma oração assim, aquela oração rápida. Deus, cura essa menina, alguma coisa assim, não lembro mais como é que foi, mas ele falou uma coisa muito rápida, não fez aquela oração eloquente de horas, nada. Bom, tá bom. Terminou a reunião, ele foi para casa. Quando ele foi para casa, a menina estava sentada na copa, que ela não se levantava, ela estava sentada na copa e comendo alguma coisa. Amém? Para a honra e glória do Senhor, para ver o fluxo, para ver como às vezes a gente tem um preconceito. A gente tem um preconceito que olha para o irmãozinho do lado e acha que não, esse não tem nada para me dar, para me oferecer. Muito pelo contrário, a solução pode estar ali. Então não despreze isso, queridos. E esse menino, desse rapaz, esse homem, né, daí se converteu ao grupo familiar e aí foi uma bênção. Está lá até hoje. Glória a Deus. Né? E a filha também está lá, está servindo, está tudo uma bênção. A família inteira foi restaurada. Então não despreze isso. Né? Não despreze.
O milagre não começa quando temos muito, começa quando reconhecemos quem Deus já colocou perto de nós. Então aí começa o verdadeiro milagre, começa a reconhecer quem Deus colocou perto de você. Esse menino não era líder, não estava no púlpito, mas sem ele o milagre não aconteceria. Isso nos ensina algo como igreja. Somos um corpo, um todo, onde o cabeça é Cristo. Então só tem um superior, que é Cristo Jesus. O resto, nós somos o corpo, mas ele é o cabeça. É ele que comanda. É ele que faz. Ou ele, na verdade, ele já fez. Ele já morreu por nós, já fez todas as coisas. Conforme nós podemos ver lá, 1 Coríntios 12, 12, por favor, Sandro. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também é com respeito a Cristo. Olha que maravilhoso. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas. Esse também é um outro detalhe. Tudo que a gente vai fazer, a gente deve fazer para o Senhor, não para as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Romanos 12, 4 e 5, mais um texto para reforçar o ensino. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha como a Bíblia é autoexplicativa. Né? Você vai lendo os textos, ela vai clareando para você aquilo que nós estamos conversando. Então, olha lá, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Amém? É isso aí, né? O 4 e 5. Então, queridos, na multidão havia, nessa multidão lá do texto, havia quem organizava, né? Porque nós não vemos isso ali em João, mas nós vemos no texto de Mateus, que é um texto correlato, ele fala ali que assentou 100, 50, eles foram assentados. Então, teve quem organizou. Teve uma pessoa, algumas pessoas que organizava. Teve outra que distribuía. E tinha quem se assentava, quem sentava. E tinha quem nem aparecia. Porque nessa multidão, muita gente não está escrita na Bíblia. Então, tem muita gente que nem aparecia. Né? Mas todos participaram do milagre. Amém? Todos participaram do milagre. Aqui também é assim, queridos, para esse culto acontecer. Olha que nós aqui somos poucos, né? A gente tem como base a Aba Curitiba, mas aqui também, para esse culto acontecer, tem quem está na recepção, quem fica na recepção, tem quem fica na mídia, tem quem fica no louvor, tem quem está na IBI cuidando das crianças, né? Tem quem limpou a igreja, você chega aqui, ó, você não vê um pozinho, está limpinho a igreja. Tem uma equipe nossa que limpa. Então tem quem limpou a igreja, cada um fez uma parte aqui, né? Quem está no grupo de serviço, estacionamento. Hoje ainda nós não temos alguém no estacionamento, não há necessidade, mas na Aba Curitiba, que são 10 mil pessoas, lá precisa gente gerenciando o estacionamento. Né? E nós temos também outro testemunho que todos aqui que são mais antigos conheceram, o doutor José Luiz Verde. Doutor Verde, um cardiologista renomadíssimo, ele já faleceu, renomadíssimo. Era reconhecido em toda, pelo menos na toda a América do Sul, ele era o bambambam. E sabe o que ele fazia aos domingos na igreja? Ele punha o coletezinho laranja dele e ia para o estacionamento, ficava ajudando os irmãozinhos a estacionar o carro. Um ginecologista, um cardiologista top, um cardiologista assim que reconhecido mesmo. Olha, era totalmente desprendido, né? Ele sabia que ele estava fazendo para o Senhor. Ele estava lá num lugar que ele nem aparecia. Enquanto o culto estava acontecendo ali, ele nem aparecia. Ninguém sabia que ele estava lá, a não sei quem chegava de carro que ali passava por ele. Mas olha que exemplo, ele morreu, mas ele deixou um legado, porque tem uma leva de pessoas hoje que seguem exatamente aquilo que ele ensinou a fazer lá. Muita gente servindo, graças a Deus. Então, o milagre não acontece só no altar, queridos. Acontece quando cada um faz a sua parte. É isso que a gente precisa ficar claro aqui para nós como igreja. Quando cada um faz a sua parte. Você não precisa querer fazer a parte do outro. Você faz a sua parte. Faça a sua parte. Faça bem feito. E faça para o Senhor que você está contribuindo para o todo.
E Ele está te vendo, com certeza. Então, reforçando, não existe trabalho pequeno, né? Trabalho insignificante, não existe. Existe um coração grande, disposto e disponível a cooperar com o todo. Precisamos entender isso. E o reino não funciona por destaque, por cargo. O reino funciona por propósito. Amém? E todo reconhecimento vem do Senhor, pois para Ele fazemos. Talvez ninguém veja o que você faz, mas Deus vê e conhece a motivação do teu e do meu coração. O Pio sempre falava uma frase que nós até comentamos ontem, eu e o Jaime em casa, que muitas vezes Deus chama. Muitas vezes Deus chama. E a gente sabe disso, né? E muitas vezes Deus abre as portas, porque a pessoa se predispôs a servir. Então, muitas vezes Deus chama, mas muitas vezes o próprio Deus abre as portas, porque essa pessoa predispôs a servir. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? O que está precisando? Eu vou fazer. Não é minha área ainda? Não. Né? Não é minha área ainda. Mas é o que eu estou disposta. Eu estou aqui disposta. Então, Deus vai trazendo essas pessoas junto ao corpo e as coisas vão se formando, acontecendo, até o momento tal que Deus tira, aquele lá se destacou. Ele se destacou lá limpando a igreja. Ninguém viu ele vir dia de semana aqui, limpando a igreja. Mas ele se destacou, porque Deus está vendo. Aí Deus tira aquele lá, chegou o momento. E eleva, porque foi fiel no pouco. Isso é princípio, queridos. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira de ser. É assim. Então, não existe serviço simples. Tudo coopera para o todo. Assim como o pão era simples. Nós vamos falar do pão agora. Mas foi aceito. O seu serviço pode parecer simples aos olhos humanos, mas precioso para Deus. Ponto 2. Deus aceita o pouco quando há gratidão. João 6,9. Está fazendo sentido para vocês? Amém? Amém. João 6,9 nos diz assim: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Aqui vamos falar do pão, queridos. Pão de cevada era o pão mais simples que existia. Era o pão do pobre. Era o pão do pobre. Porque os mais abastados usavam o trigo. Faziam o pão do trigo e água, né? Água e sal. E os mais pobres ficavam com o refúgio, que era o pão de cevada. E esse menino, a Bíblia não diz, deve ser um jovem, né? Não devia ser tão criança, mas devia ser um jovem, aí de uns 14, 15, 16 anos. Ele estava seguindo Jesus. E ele resolveu levar um farnelzinho para ele. Então, ele tinha lá 5 pães e 2 peixinhos. Ele tinha com ele, né? Estava levando para passar aquele dia ou aquela semana, não sei quantos dias eles ficaram ali, né? Mas ele levou para ele, possivelmente ele levou para ele. Ou levou para servir, a gente não sabe a motivação do coração do menino, mas nesse momento alguém viu esse menino. E era um pão de cevada. Era o alimento mais simples da época, não era o ideal e não era o melhor. E mesmo assim, Jesus aceitou, Jesus agradeceu e Jesus abençoou. Amém? Aqui tem uma chave, queridos. Aqui tem uma chave. O que é desprezível para o homem é matéria-prima para Deus. Aleluia? Amém? O que é desprezível, o que você não está dando valor, é matéria-prima para Deus. A gente gosta muito de contar as histórias, né? A gente não tem muito tempo de contar tanta história, mas, enfim, a gente gosta de ver, de escutar histórias de que aquela pessoa que era totalmente assim. Vocês devem já ouvir muito testemunho. Aquela pessoa que era totalmente incapaz, que você não dava nada. E aquela pessoa lá, Deus ergueu de tal maneira que cura enfermos, que levanta pessoas da cadeira de roda. Eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Né? Deus usar as pessoas dessa maneira. E às vezes era totalmente improvável. Então, quantas vezes nós criticamos? Né? Nossa casa, nosso salário, nosso ministério, nossos dons, nosso marido, esposa, filho, família, funcionário. Criticamos o nosso patrão, criticamos os irmãos da igreja, criticamos alguém que está fazendo alguma coisa para o Senhor dentro da igreja. Mas Jesus nos ensina, não critique o que você tem, agradeça.
porque o céu responde à gratidão. Olha só, o céu responde à gratidão, não à crítica. Pare de reclamar do que você tem e comece a agradecer. Queridos, aqui tem uma outra chave. O agradecer é tão absurdo que até os dos autoajuda usam a gratidão aí, né? Ai, gratidão, 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 né? Ok, tá? Mas para você ver, é tão sério a gratidão que até esse povo do mundo usa a gratidão. Mas espiritualmente falando, a gratidão abre, escancara portas quando você faz aquilo de verdade. Você começa a agradecer. Tem alguém te incomodando, queridos? Nós aprendemos isso e praticamos na nossa casa, a gente aprendeu com o Pio lá atrás. Tem alguém te incomodando na tua casa, no teu trabalho? Comece a orar, agradecer aquela pessoa. Comece a orar, agradecer. Você vai ver resultado. Se não der resultado, vem aqui nos falar que a gente rasga a Bíblia, porque isso é bíblico. É um princípio bíblico. Né? Então é verdadeiro. E nós vimos isso acontecer com várias pessoas. Às vezes Deus coloca alguém no teu caminho, aquela pessoa está te incomodando. Não olhe com esses olhos que ela está te incomodando. Olhe que ela está ali para te aperfeiçoar. Você olha aquilo lá, olha, o que está me irritando naquela pessoa? O que está me irritando? Então, isso está em mim, eu estou me irritando. Então, eu preciso consertar isso em mim. E eu vou começar a orar e abençoar a vida daquela pessoa, agradecer por aquela pessoa. E Deus começa a transformar você, transformar o teu coração mais parecido com o dele, que é um coração de pastor. Amém? Amém? Ah, tá. Então, confiar no processo do reino. Quando entregamos nossas vidas, família, ministério, trabalho, Deus nos surpreende infinitamente mais. E nos surpreende, amados. O menino, né? Deu tudo que tinha. Não reteve, não negociou, não barganhou. Eu fiquei pensando assim, se eu fosse esse menino. De verdade, eu fiquei pensando na situação, falei assim, Deus, se eu fosse esse menino, eu não sei se eu seria tão altruísta como ele. Eu acho que eu ia pensar assim, eu vou ficar com um peixinho e um pão. E o resto eu dou. Né? Vou garantir o meu. Mas ele não fez isso. Né? Ele entregou tudo. Mas também, em compensação, o que aconteceu? O milagre, né? Que aquilo lá Jesus recebeu e fez multiplicar. Tá? Deu tudo que tinha. Então, Jesus recebeu, agradeceu e multiplicou. Então, Jesus pegou aquele pãozinho, levou os olhos ao céu, agradeceu e multiplicou. Os discípulos multiplicaram aquilo. Se vocês perceberem, foram os discípulos que multiplicaram. Mas isso é história para outro momento. Se você ler o texto lá, você vai ver isso lá. E os discípulos receberam, distribuíram e depois recolheram 12 cestos cheios. Olha, gente, que maravilhoso. Se a gente pensar isso. Não pense isso como uma historinha, pense isso como uma realidade. Está escrito, é real para nós. Né? Recolheram 12 cestos cheios daqueles 5 pães e 2 peixinhos. Alimentou 5.000 pessoas. E isso considerando só os homens. Porque a Bíblia nos conta que tinha mulheres e crianças. Se tivesse só uma esposa ali do lado, já seriam 10.000. Contando mais que cada um tivesse uma criança, 15.000 no mínimo ali foi alimentado. 15.000 pessoas alimentadas com aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Olha o milagre, que maravilhoso. Então, no reino de Deus, quem segura, perde. Quem entrega, participa do milagre. Amém? No reino de Deus, quem segura, perde. Quem entrega, recebe multiplicado. Amém? Aleluia? Amém. Então, qual é o ciclo do reino, queridos? Já indo quase para o encerramento aqui. São 4 pontos. Dar, agradecer, receber e dar novamente. Esse é o ciclo do reino. No mundo, você compra e vende, mas no reino é diferente. Você dá primeiro. Você dá, você agradece, você recebe e você dá novamente. Tá? Então, o dar é semear, mesmo quando pareça pouco, né? Ser fiel no pouco. Agradecer antes de ver o milagre. Você agradece antes de ver o milagre. Você visualiza aquilo que você quer e já agradece de antemão por aquele milagre. E recebe. Deus nunca fica devedor. Ele devolve multiplicado. E dar novamente, porque o milagre não é só para você. É para você tirar os olhos do seu umbigo. É para sobejar, sobrepor, extravasar, derramar, superabundante. E nós estamos no ano da colheita. Então, recebam isso para vocês.
da colheita abundante, né? Amém? Vai sobrar para vocês investirem na vida de outras pessoas, de outras famílias. Deus não quer só te abençoar. Deus quer te dar o privilégio de participar do processo. E é um privilégio, queridos. Servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, é um privilégio. É um privilégio para nós. Já foi falado aqui também hoje. É um privilégio para nós estarmos aqui. Quando o mundo está lá fora fazendo coisas diferentes, diversas, nós estamos aqui. Então isso é um privilégio. E participar de tudo isso que nós estamos falando aqui, que vocês não veem, mas está acontecendo. Vocês não estão enxergando o Sandro lá na mídia. O Sandro está lá na mídia. O engenheiro. É um engenheiro trabalhando lá na mídia. E não é pelo cargo, porque podia ser qualquer pessoa. É pelo fato dele estar lá se dispondo a estar cooperando para que a imagem apareça para vocês. Então ele está cooperando para o todo. Olha que maravilhoso, vocês não veem, né? Mas é um privilégio estar participando do todo o processo. O que vocês estão recebendo, com certeza ele está recebendo porção dobrada lá. Amém? Pode ter certeza. Então talvez você se sinta pequeno como menino. Talvez você se sinta que parece simples, uma pessoa simples como pão de cevada, né? O que você tem pareça simples como pão de cevada, mas se você entregar nas mãos de Deus, Ele transforma. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que vocês, por gentileza, quem tiver liberdade, se levante, abra as suas mãos. Se sentir vontade e liberdade, pode fechar os seus olhos, né? Nós vamos orar de olhos fechados diante do Senhor, como quem entrega mesmo, sabe? Faça isso consciente, entregando para o Senhor. Faça como quem confia realmente no que está acontecendo aqui. Amém? Eu vou orar e se vocês quiserem, pode repetir comigo. Senhor, hoje estamos diante de Ti, com as mãos abertas. Nós não retemos mais. Nós entregamos tudo. Entregamos o pouco, entregamos o simples, entregamos o que somos. Senhor, recebe a nossa oferta, a nossa entrega. Onde há pouco, libera multiplicação. Onde há limitação, libera poder. Onde há simplicidade, libera milagre. Hoje nós nos posicionamos como parte do teu corpo. Nenhuma vida é insignificante. Nenhum serviço é em vão. Usa nossas mãos. Usa nossas vidas. Usa o nosso pão e nossos peixes. Declaramos: haverá multiplicação nesse ano de colheita abundante. Haverá provisão. Haverá milagres. Nós entregamos. Nós confiamos. Nós recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Agora feche suas mãos, como quem crendo que recebeu. E no tempo certo, Ele devolverá. Em nome de Jesus.